Bom dia aí a todos os camaradas aí, aos irmãos, a graça e paz, né? Uma paz aí de Cristo. Tava aqui hoje me alimentando do pão, porque a gente tem que se alimentar desse pão espiritual, que é a palavra de Deus. E hoje, o pão que você vai comer hoje é um pão saboroso, porque vai se encontrar lá no livro de Romanos, capítulo 5, e nós vamos estar dando uma leitura aí no livro aí, para nós não ficar aqui com as nossas mentes vagando pela carnalidade e pela natureza humana que é terrena, mas que nós também possa viajar por um caminho espiritual. E para caminhar por esse caminho espiritual, se alimentar desse reino espiritual, é só através da leitura bíblica. E aí a gente faz uma mente de paz com Deus. E a gente começa a entender a mente de Deus sobre a nossa mente, né? Ele quis dar um segredo a se revelar e hoje nós sabemos qual que era esse segredo. E esse segredo era isso, que nós hoje possamos ter a mente de Deus sobre a nossa mente, tá bom? Então, um ótimo dia. Pega aí o cafezinho aí, toma aí na sala e vai escutando essas maravilhas aqui, ó, que eu vou estar levando o pão para você, tá bom? Ó, e vamos respeitar também aqui o tempo da escrita, tá bom? Para não ficar perdidos, vagando em ensinos de demônios. Não que exista demônio, mas demônios são os opositores contra essa palavra, contra essa mensagem, contra a sabedoria e o entendimento do livro. É esses demônios, tá bom? Que estão espalhados aí nas comunidades chamadas Templo de Deus. Então vamos estar lendo aí, ó, capítulo 5, tá bom? Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós já estamos em paz com Deus, né? Já estamos com essa paz selada no nosso espírito, tá bom? Tá entendendo, né? Que aqui nós já estamos em paz. E olha que aqui o tempo que Paulo estava escrevendo era no ano antes ali da destruição do templo, no primeiro século, tá bom? Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eles já estavam firmes na graça estabelecida de Deus, porque aconteceu no madeiro, aconteceu na cruz. Mas eles estavam esperando a esperança da glória de Deus acontecer, que era a era que o templo ia cair. Mas Paulo, todos nós sabemos que morreu antes desses acontecimentos. No ano 58, no ano 68 ali, ele foi decapitado por Nero e acaba que ele não viu a destruição da cidade de Jerusalém. Ele não viu o tempo cair, tá bom? Vamos respeitar? Tá indo bem? Então vamos continuar. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tranquilidade? Eles já estavam passando por tribulação. Eles já estavam sendo perseguidos. Lembra que Paulo, quando ele, fariseu, parte do sacerdócio ali, começou a perseguir os primeiros discípulos de Jesus, que estavam trazendo ali a mensagem do reino já estabelecendo na terra, e ele teve parte na concepção da morte de Estevão e de muitas crianças, de muitos jovens, velhos. Ele era um verdadeiro assassino em defesa da lei da Torá. Se lembras? Quando você já leu lá atrás, é que nós estamos avançando para o fim do livro, então você já se lembra, né? A gente tem que aprender isso. A gente não está aqui batendo tudo no liquidificador e tomar. A gente está vindo desde o princípio, chegando para o final. Então a gente já sabe como que era a carnalidade de Paulo, quando ele era um religioso, né? Um fariseu. Tu lembras, né? Tem que lembrar. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer.
Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então eles, no consentimento do pecado, Cristo tinha que morrer para poder causar uma paz neles, né? Para remover o pecado gerado por transgressão à lei, e até mesmo pelo pecado adâmico, porque o pecado adâmico, ele vem de lá do princípio do jardim do Éden, quando Adão mata todos os homens, né? E todos nós estávamos longe de Deus, mortos, sem Deus. Mas um dia Deus escolheu um povo e determinou as leis e regras para que eles pudessem ali seguir, firme na esperança de ser justificado pela lei. Mas como eles não conseguiam, Deus tinha que vir e remover a lei, implantando na cruz. E aí libertou o povo judeu e até mesmo o povo gentil, porque embora o gentil não tinha a lei, mas eles tinham pecado adâmico, porque todos somos pecadores, todos morremos, e isso respeitando o tempo antes da cruz, porque depois da cruz está essa linda passagem maravilhosa que Paulo está relatando. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Tu está entendendo que aqui a palavra é maravilhosa? Justificados pelo seu sangue. Quando a pessoa hoje fala, eu não sou pecador, não é que ele está trazendo para a natureza carnal dele. A natureza carnal dele mostra o primeiro Adão, a consciência, o conhecimento de todo pecado, o conhecimento da natureza humana, o conhecimento da perversidade, do adultério, da idolatria, da feitiçaria, do engano, da loucura, né? Da desobediência, da mentira. Tudo isso a nossa natureza humana descobriu através de Adão. E Deus, ele veio para causar paz no nosso espírito e colocar o espírito do justo aperfeiçoado no meu espírito. E a gente vai estar entendendo isso aqui, porque nós vai estar lendo. Porque se nós, sendo inimigos, olha só, o povo era inimigos de Deus antes da cruz, né? Antes do sangue ser derramado e eles serem regenerados, eles eram inimigos. Mas pelo sangue fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu Filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pela sua vida fomos salvos. Eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para que o mundo seja salvo por mim. E fomos, tá? Tanto os judeus como gregos, hebreus, gentil, todos tivemos parte nisso aqui. Para quem crê, para quem acredita que você foi salvo pelo madeiro, pela morte do Nazareno. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que se gloriar em Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus. Tem que se gloriar nisso. Pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Como que eles alcançaram a reconciliação? Através da morte. Como que eles foram trazidos para perto? Através da morte. Como que eles foram lavados? Através da morte. Como eles foram regenerados, justificados, remidos, batizados? Através da morte. Tu está entendendo que a morte de Cristo nos causou a nossa paz? Tem que crer nisso. Tem que crer, porque a palavra te conduz para a perfeição, para o amor da morte do madeiro. Ele, os amando, ele se entregou à morte por amor de nós. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, olha só. Como que o pecado entrou no mundo? Como que a inimizade contra Deus entrou no mundo? Como que eles se tornaram inimigos de Deus? Quando? Quando que se tornamos inimigos de Deus? Como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado e a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
Ó, natureza humana, ela conheceu tudo isso do primeiro homem terreno, do primeiro homem que esteve no jardim, do primeiro homem que se afastou de Deus, matou todos nós, porque nos trouxe todos os males do conhecimento humano, o conhecimento da carne, da nossa natureza corrupta, da nossa natureza que não tem vigor de viver o reino do céu. A nossa natureza humana não herdará o reino, porque o reino não entra carne nem sangue. O reino não é comida nem bebida, mas é paz, gozo, amor no Espírito Santo. É no meu espírito, tá? Ó, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Acabou. A força do pecado era a lei, tanto para os judeus que transgrediam as leis e se tornavam, inimigos de Deus porque eles não conseguiam ser justificados pela lei. Então ali tinha o vigor, o pecado. E os gentios, povo pagão, porque eles não conheciam a lei, as regras, então eles também estavam sem Deus porque eles não conheciam. Então eles andavam pela sua natureza humana. E o que os gentios, os pagãos considerados pelos judeus, eles adoravam que outros deuses? Que outro tipo de cultura eles cultuavam? E eles tinham outros deuses, entendeu? Eles não teve a história do Cristo. Então Paulo está levando o conhecimento espiritual, está levando a regeneração da cruz, está levando a morte de Jesus do Nazareno. Pela sua morte nós fomos sarados, fomos batizados, fomos justificados, fomos restaurados, fomos lavados, remidos, justificados para a vida eterna. É através da morte. Então os judeus e os gentios, eles viviam na mesma regra de pecado. Não tinham homens para matar ele através da lei, porque os judeus tinham um homem que através da lei matava eles. O gentio não, mas eles também andavam sem Deus no mundo, porque eles não tinham conhecimento pleno, eles não tinham os livros proféticos para seguir a mensagem. Então Paulo foi enviado para nos trazer esse conhecimento, e hoje todos nós, povo gentil que somos estrangeiros, por ter esse conhecimento em Cristo, sabemos que Cristo foi a nossa redenção. Para quem crê, para quem acredita. Quem não crê, não acredita, está vivendo só na sua natureza humana. Um dia vai acabar, mas ele nunca aprendeu sobre a história do sangue regenerador na cruz. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. A morte, ela só reinou até Moisés, tá? Até Moisés. Até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Olha só. O gentio não tinha o conhecimento. O gentio, eles não tinham a ideia do ensinamento judaico e do sistema hebreu sobre ele, trazendo as coisas de Deus. Eles não tinham. Mas a morte durou até ali, até Moisés. De Cristo para cá, todos nós fomos restaurados. Tudo se fez novo. Tudo está transformado. Tudo foi mudado, tá? Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Com a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, que era a nossa natureza adâmica, o primeiro Adão, muito mais a graça de Deus. E o dom, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Entendeu? Sobre muitos. E não foi assim. Por que sobre muitos? Lembra que nem todos os judeus receberam a Cristo? Tu lembras que a maioria dos judeus gritou para que crucificasse aquele homem? Rejeitou a salvação? Eles rejeitavam. E eles sabiam que eles não eram dignos do reino de Deus. E os judeus sabiam disso. Mas muitos também dos gentios não creram. Muitos dos gentios também começaram a seguir a sua natureza pelaquilo que eles conheciam do tempo que eles estavam vivendo.
e eles continuaram adorando os seus deuses pagãos, os seus deuses que não salvam ninguém, os seus deuses que eram mortos, os seus deuses que não tinham poder. Eles continuaram ainda cultuando. Tu lembras quando Neros, quando eles ali, os governadores, imperadores de Roma, eles continuaram adorando o Deus Sol? Você lembra? Você lembra que Constantino, quando ele aceita a sigla do nome de Jesus, ele continuou adorando o Deus Sol? Você lembra? Ele era um gentil, então eles continuaram adorando seus deuses da antiguidade. Tu lembras o que o gentil vivia? Mas nós, gentil, que vivemos pela luz e a mensagem e as boas novas que Paulo prega, nós já somos filhos da promessa, nós já estamos no reino estabelecido, nós estamos vivendo em paz com Deus, sem medo da morte. Tu lembras? Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, que era Adão, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. O amor é forte, o amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus supera todas as mágoas, todas as tristezas, todas as angústias, todas as feridas. O amor de Deus é incondicional. Tu lembras quando você lê o filho pródigo que pediu sua herança, partiu, gastou, se prostituiu, ficou pobre, comendo bolota dos porcos, e ele resolveu ser um jardineiro ou um jornaleiro do seu pai, e ele volta para casa pedindo pelo menos um emprego, e o pai falou: não, filho, aqui você é herdeiro, aqui você vai pôr de volta a aliança no dedo, vai pôr sandália nos pés, vai colocar melhor vestimenta, nós vai fazer uma festa, porque tu estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tu tá entendendo o amor de Deus como é maravilhoso? Então, por um só homem, Cristo, rolou perdão de toda a humanidade. Mas nem todos os filhos da humanidade acreditam nessa redenção, nessa salvação, nesse amor, nesse carinho, nessa reconciliação, nesse retorno de nós para o jardim de volta. Não é todos que acreditam assim. Nem todos os que estão dentro das religiões também acreditam dessa forma. E, infelizmente, padece. Mas o amor do Pai é maravilhoso. Vamos estar lendo. Tem aí, ó. Versículo 17, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Quer reinar em vida? Acredita em Jesus. Quer viver o reino? Acredita que Jesus já estabeleceu esse reino, que nós já estamos nele, na qual o Pai é nosso Pai e nós somos filhos de Deus, e Ele nos amou e nos ama com amor incondicional, tá? Pois assim como por só uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um homem serão feitos justos. E quem foi esse homem? Jesus Cristo no madeiro. Nós somos justos no nosso espírito, nós somos malditos na nossa carne. Nós somos justos e abençoados no espírito. Na carne nós somos flagelados, nós temos que trabalhar, nós temos que ralar, sofremos, temos angústia, temos inveja, temos a ganância, a soberba, e é assim, o adâmico ele é o terreno, o segundo Adão é o espiritual. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A lei durou até Moisés. A lei escrita em tábuas de pedra era uma lei de condenação e pena de morte. Durou até Moisés. Até Moisés a morte reinou. De Cristo para cá é vida no Espírito. É vida no Espírito.
é vida no seu espírito, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Fica com essa daí para você. Isso aqui é maravilhoso. Isso daqui eu poderia estar lendo agora lá em Colossos, né? Uma mensagem para vocês também, né? A respeito da graça de Deus. Só que eu acho que só aqui já basta, tá? Só aqui já é o suficiente para você entender o que foi o madeiro. E como já está indo para 20 minutos, vamos encerrar por aqui. Tenha um ótimo dia, fica com Deus, tamo junto, fui!